Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 jogos. Eu estou reunindo os jogos assim para fazer vídeo de muitos, sair vários jogos de uma vez só, para ver se eu consigo pelo menos não passar muito, né, desse desafio 100N aí dos jogos que eu conheci esse ano, entrar muito em 2026, né? Então hoje vão ser 3 jogos e eu meio que forcei um pouquinho. São 3 jogos com destreza, não são 3 jogos de destreza. Isso é culpa de um dos jogos que estão aqui, mas você vai entender quando chegar o momento dele, certo? O primeiro jogo de hoje vai ser o Dungeon Fighter, mas não é um Dungeon Fighter qualquer, né? Não sei se você está sabendo, mas Dungeon Fighter é um jogo de 2011 que eu já joguei há muito tempo atrás, né? Lá na taverna, inclusive. Já tive o jogo, já joguei 9 vezes o jogo. Já vendi, né? Já repassei para frente, já faz um tempo já. Só que lançaram a segunda edição do jogo. E na segunda edição do jogo eles lançaram de um jeito um pouco diferente. Eles fizeram várias caixas, que isso já tinha antes, só que as caixas são standalone. Como assim? Você pode comprar uma expansão e jogar ela como se fosse um jogo base, né? Aí só acho que é para dar mais possibilidade das pessoas comprarem essas expansões e não precisar comprar outras coisas, né? Coisa que anteriormente precisava e meio que flopou as expansões. Eu não sei se essa é uma boa solução, eu ainda acho que é uma solução ruim. Talvez fosse melhor fazer, não sei, uma caixa base que fosse legal, interessante, e uma caixa master, digamos assim, que teria tudo da expansão, sei lá. Que aí quem gostasse do jogo mesmo e não tivesse nada repetido com relação à base, né? Que aí quem gostasse comprava essa caixona, né, que tentaria fazer um custo-benefício o melhor possível, né, para o cliente. Mas eu não sei qual é a melhor opção, não é minha área de expertise, né? Mas bom, o jogo ele foi esse agora recente, né, de 2022, né? Então joguei a versão Chambers of Malevolent Magma, que é meio que a versão do anterior da parte do fogo, né? Que é a que o meu amigo tem. Eu não sei se ele comprou outras, talvez ele tenha comprado, eu acho que comprou. Mas a gente só jogou essa daqui, exclusivamente essa daqui, né? E aí tem lá a quantidade de personagens, já tem já os monstros, você já joga tudo de boas com essa caixa. Ele é um jogo cooperativo de destreza. Vou mostrar umas imagens aqui para explicar. Ele é bem de boas de você entender olhando, né? Vai ter um alvozinho no centro da mesa, é um jogo cooperativo, né? E vocês estão tentando lutar para derrotar esses monstros da dungeon. E você ataca eles jogando um dado. Aí esse dado tem que quicar fora desse alvozinho e depois cair dentro do alvo e ele vai dar dano igual à quantidade de onde ele pousou, né? Então você pode ver aí que na parte mais externa é menos dano, na parte mais interna já vira 2 de dano, depois vira 5, sabe? E tem essas áreas com 3 assim, meio que em bolas e tal. E basicamente o jogo é isso. Lógico que tem várias outras coisas, certo? Que basicamente cada um vai ter um personagem, aí tem habilidades especiais, tem equipamentos. Cada personagem pode segurar uma quantidade de equipamentos lá, dependendo. Um cara pode segurar mais arma, outro pode segurar escudo, outro pode segurar poção, né? Por aí vai. E o jogo é legal, né? Por isso que eu já tive, inclusive. Só que, como a maioria dos jogos de destreza, ele cansa, né? Então eu vendi ele porque eu cansei. Ele entrou na mesmice, mesmo tendo outros elementos, né? Tipo usar alguma expansão, alguma coisa assim. Mesmo tendo esses outros elementos, ele não consegue se sustentar. Porque a dinâmica é muito parecida e um jogo cooperativo ele é meio que engessado nesse ponto de vista de rejogabilidade. Pelo menos para mim. Porque a interação é sempre com o inimigo em questão, nunca é com outros jogadores. Então você muda a mesa e o jogo é meio que o mesmo, né? Lógico que muda o feeling, muda a dificuldade, porque vai ter gente melhor ou pior jogando com você, né? Mas ainda assim o feeling é o mesmo e isso pesa na rejogabilidade do jogo. E pesou aqui, mesmo eu tendo só jogado uma vez, eu tive o mesmo sentimento de jogar o Dungeon Fighter antigo, só que com coisas novas, o que dá um certo frescor, né? Mas não é um frescor o suficiente para eu querer tipo jogar de novo, sabe? Já joguei, para mim já deu. Entrou aqui na primeira mordida porque é um jogo diferente, certo? Tiveram algumas melhorias, lógico. Então, tipo, antes, quando você perdia uma vida, você bloqueava uma parte da vida e ficava muito fácil você morrer outras vezes, né? Então, se você morrer a primeira vez, você morrer outras vezes, se tornava muito fácil. Agora não ficou tão fácil, aí ajustaram isso. Acho que tanto o feedback das pessoas quanto eles mesmos jogando o jogo devem ter percebido que isso estava meio exagerado, sabe? E pra mim o jogo basicamente perdeu o brilho que ele tinha porque ele é um jogo que cansa, né?
Não é um jogo ruim. Então, se você gosta de cooperativos e você acha essa ideia interessante, jogar dado, você joga embaixo da perna, você joga tendo que passar por um aro de fogo, você joga e tem que bater num negócio meio de mousepad, assim, meio, não é totalmente duro, mas não é totalmente mole, né? Então tem uma série de coisas que eles colocaram. Achei tudo muito criativo, né? Então parabéns aí para a equipe que consegue pensar em várias coisas para o mesmo framework, digamos assim, né? Mas ainda assim é o mesmo sentimento, é a mesma cara, é o mesmo jeito e para mim Dungeon Fighter já deu, né? E o segundo jogo de hoje é o Tinderblocks. Tinderblocks que tem sido aí um queridinho da Amazon, né? A Amazon gringa vende ele, tem muita gente comprando. Ele é um jogo de destreza meio minimalista, ele vem numa latinha e ele, quando você joga, ele fica meio que assim, né? Basicamente é um jogo competitivo dessa vez, né? E um jogo puramente de destreza, né? Você revela uma carta, a carta vai ditar, ou rola um dado, você faz alguma coisa que vai ditar o que você vai fazer. Eu não lembro o que é. Mas aí você vai pegar uma pincinha e pegar aquela quantidade de elementos, tipo, é um pedaço de pau e um foguinho, ou é um pedaço de pau e 2 foguinhos, ou 2 pedaços de pau, por aí vai. Você tá meio que fazendo uma fogueira, né? E aí você vai pegar com a pinça e botar lá em cima dessa estrutura. Se você derrubar qualquer coisa, você está eliminado automaticamente. Então é um jogo bem rápido. Eu acho que nossa partida não chegou a durar nem 5 minutos. E eu achei interessante essa eliminação, porque torna o jogo rápido, né? E não fica cansativo. Lógico que provavelmente aí você vai jogar outra vez, né? Aí você vai começar a cansar, não sei. Só joguei uma partida, pra mim é o suficiente. Achei o jogo interessante, mas sei lá, não compraria, por exemplo. Porque eu tenho alguns outros jogos de destreza e eu já enjoei deles, né? Alguns não, tipo o Rhino Hero eu acho interessante, o Super Battle, sabe? O original que é só uma torrezinha assim, é meio sem graça. O Junkyard é interessante porque ele tem vários cenários diferentes, né? Então, para o jogo, o Wonderful Bowling, alguma coisa assim, é muito interessante porque ele é um twist totalmente diferente. Então, são jogos que são muito bons, né? E que não enjoam tão facilmente, mas se você exagerar na dose, você vai enjoar, né? Porque são jogos de destreza e destreza, sei lá, é tipo você... Não é a mesma coisa, mas é como você jogar um esporte, mas é um esporte reduzido. E é um esporte reduzido de uma maneira que não tem o esforço físico. Portanto, né, não é tão gratificante quanto, sei lá, você jogar um futebol, você jogar um vôlei, sei lá. Você não termina o jogo cansado, você não exercitou a cabeça, então você meio que não fez nada, sabe? Por isso que já era, pra mim, né? Essa seria a minha explicação de por que os jogos de destreza enjoam. Porque é uma atividade física, mas que não cansa. Então, sabe? Não tem muito sentido, assim. Fisiologicamente mesmo, eu acho, né? Não sei. Teorias aí loucas minhas. Vamos pro próximo jogo e último jogo. E o problema... E o jogo que está afetando essa lista e vai deixar ela esquisita. É o Voices in My Head, certo? O Voices in My Head é do Cory Koniska, né? Não sei se é assim que se fala. Ele é o antigo, sei lá, Game Master, Game Super da Fantasy Flight. Ele saiu de lá e agora ele tem feito projetos pessoais, digamos assim, né? Então ele é o cara por trás de Twilight Imperium, por trás de Eldritch Horror, né? E vários outros jogos da Fantasy Flight, jogos grandes, sei lá, Battlestar Galactica é dele. Assim, não é só dele, né? Geralmente é ele mais alguém, mas ele claramente está por trás desses projetos, né? Projetões, né? E coloquei aqui, né, forçando a presença desse jogo na lista, mas perceba que não são jogos de destreza, são jogos com destreza. E ele tem um elemento de destreza, vou mostrar uma imagem aqui, que é basicamente essa parte central aí que tem o cérebro, é uma plataforma e você vai empurrando tokens para empurrar outros tokens e fazer um controle de área em cada região dessa que tem adjacente ao cérebro. São 5 regiões adjacentes, que tem meio que um disquinho em cima, e aí o que cair fica fora, obviamente, né? O que ficou em cima é que vai disputar o controle de área para saber o que você tem domínio sobre o cérebro desse cara. Então, qual é o tema do jogo? Eu acho, não sei se eu entendi direito, é um cara que tem, não sei se é múltiplas personalidades ou múltiplos... É como se fosse o divertidamente na cabeça dele, sabe? E você tá tentando ter controle sobre os diversos divertidamentos dele, né? Sei lá como é que diz isso. E para conseguir fazer o seu objetivo no jogo, que é ou culpá-lo, ou inocentá-lo, ou ficar no meio do caminho. Aí tem times no jogo. Ele é um jogo cheio de coisinhas, sabe? E eu acho que a parte que vem do jogo, digamos assim, é o tema. Quer ver? Ele tem uma arte legal e tal, aí vai ter um personagem, vai ter assimetria, né? Então vai ter o promotor, vai ter não sei quem, né? Então tem vários papéis e tal, e várias coisas acontecendo.
tem um tema muito forte do ponto de vista jurídico, porque as cartas vão ter um textinho, você vai ler o textinho das cartas e tomar a decisão, sem ler o retorno dessa decisão, né? Mas aí dá pra você ter uma noção e tal. Então, basicamente, ele é um jogo bem temático, que faz sentido, porque esse é o cara dos temas, digamos assim, né? Ele cria jogos dos temas. Sendo que, dentre esses três, eu achei ele o piorzinho, assim. Eu acho que daria pra jogar ele mais vezes do que os outros, mas o jogo em si não é tão legal, né? Depois que eu joguei eu entendi porque meio que flopou. Acho que ele entrou em várias promoções aqui no Brasil. E a mecânica de destreza, que é o que fez eu trazer esse jogo para hoje, ela é totalmente fora, assim, deslocada do resto do jogo, sabe? É meio que sem sentido. Dá pra ter uma outra mecânica para substituir ela e que funcionasse de uma maneira menos esquisita do que essa. Eu acho que ele quis ser muito diferentão, e aí o tiro saiu pela culatra, assim. Pelo menos foi o que eu achei. Eu achei que o jogo tem um fator de sorte muito grande, né? Então a carta que você compra tem cartas muito situacionais, que talvez você nem use, enquanto que tem outras cartas que são bem assim gerais, assim, dá para você usar quase todo momento, sabe? Então termina que as cartas que você sacou vai determinar o seu sucesso no jogo. Só que como é um jogo de time, isso mitiga um pouco, dá para o cara do outro time entregar, né? O cara do seu time dar coisa para você, ou até você receber coisa do outro time sem a pessoa saber que você não é do time, né? Então ele tentou criar uma dinâmica de jogo de traidor com time, identidade secreta e destreza, e sabe? Aí ficou uma lambança. Não gostei, né? Não recomendo, né? Talvez você jogar uma vez perdida assim possa ser legal, mas eu não gostei do jogo. Talvez porque o tema também não me agrade muito, apesar de que eu gosto de, sei lá, seriado de negócio de justiça, que tem um julgamento e tal, eu acho legal. Mas aqui não ornou tão bem, acho que porque ele quis colocar muita coisa no jogo. Aí ele ficou, ele é um inflado simples, mas que passa um sentimento de estranheza, sabe? Então não curti. E esses foram os 3 jogos de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.